Eu gosto de dizer, e até de forma repetitiva, já falei isso outras tantas vezes nos nossos encontros presenciais, já saudosos, né? Já estamos aí há 4 meses, né? Que é muito bom quando nós já conseguimos organizar a nossa vida e a nossa agenda de tal forma que a gente encontre tempo para alimentar o espírito. Então, eu confesso que é uma alegria muito grande estarmos aqui, porque estarmos reunidos em torno de uma página do Evangelho é, seguramente, acender luzes espirituais no nosso ambiente, na nossa casa mental e também no ambiente onde nós nos encontramos. Hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo 18, parte 3, portanto, do capítulo 18 do Evangelho, de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, e que tem o título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós já tivemos 2 encontros dentro deste tema. Hoje é o terceiro e o encerramento deste capítulo, do estudo deste capítulo. Hoje nós vamos ver: muito se pedirá àquele que muito recebeu. 2, dar-se-á àquele que já tem. E para aquele que não tem, se lhe tirará o que tem. É uma mensagem contundente, nós vamos estudá-las já já. E 3, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Lembrete, vamos juntos fazer este estudo, refletirmos juntos, buscar o entendimento. E juntos, até o final. Fica até o final, até o momento da prece. Porque ali, naquele momento da prece, você vai construir. Junto conosco, todos nós juntos, lembra? Juntos somos força. E nós vamos orar, nós vamos nos conectar com a energia espiritual benfazeja para que Deus permita que os benfeitores possam, nessa conexão juntos, que todos nós recebamos o de que necessitamos para o fortalecimento espiritual e para as luzes espirituais no ambiente. Então fica até o finalzinho que a gente vai fazer isso juntos. Nós vamos orar juntos. Muito bem. Item 1. Muito se pedirá àquele que muito recebeu, disse Jesus. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 47 e 48. Então diz assim: o servidor que soube a vontade de seu senhor e que, todavia, não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube a vontade do seu senhor e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver dado muito, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. Muito bem, está lá em Lucas, no capítulo 12. E agora eu quero ler um trechinho de João, que está no capítulo 9, diz o seguinte: olha, Jesus falando: eu vim a este mundo para exercer um julgamento a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram essas palavras e lhe disseram: nós também somos cegos? Jesus lhe respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Então, mais uma vez, Jesus coloca de forma contundente e com uma mensagem oculta por trás da mensagem que salta aos olhos e aos ouvidos. Eu vim ao mundo para que aqueles que não veem vejam. Até aí, bacana, ajudar a enxergar. E aqueles que veem se tornem cegos. Cegos para as iniquidades. Cegos para os
descasos e os desmandos. Era disso que Jesus falava. Vejamos o que nos traz Allan Kardec para o nosso entendimento. Essas máximas encontram a sua aplicação, sobretudo, nas instruções dos Espíritos. E essas instruções que nós espíritas estamos estudando, elas foram trazidas ao mundo para aqueles que aceitaram estudá-las, como nós, por exemplo, e tantos outros companheiros e companheiras, no meados do século XIX. Então, diz Kardec, todo aquele que conhece os ensinamentos de Jesus e não pratica é culpável, ou seja, será responsabilizado por não praticar o que os Espíritos vieram nos ensinar. E o detalhe é que os Espíritos vieram, digamos assim, trocar em miúdo o que Jesus falava por parábolas, para dizer para a gente o seguinte: olha, o que Jesus explicou está aqui, trocado em miúdo, de uma forma mais direta, com um algo mais, que são os testemunhos que eles nos trouxeram. Nós hoje, ao frequentarmos as reuniões mediúnicas, quantos testemunhos nós somos hoje, testemunhas, quantos, de como a coisa acontece do outro lado da vida. Então, Jesus veio e trouxe isso de uma forma mais amena, falando por parábolas. 19 séculos depois, na metade do século, vieram esses desdobramentos esclarecedores trazidos pelos benfeitores. Nós hoje, participando das reuniões mediúnicas, nós testemunhamos as dores daqueles que não quiseram obedecer às instruções e as alegrias daqueles que já aceitaram a proposta do mestre. Então não dá mais para a gente dizer eu não sabia. Então o Evangelho de Jesus, ele é divulgado, difundido entre as seitas cristãs, aqueles que professam a doutrina de Jesus. Acontece que entre essas doutrinas ou seitas cristãs, muitas pessoas não leem o Evangelho. Dentre os que leem, muitos não compreendem. Entre os que compreendem, quantos efetivamente colocam em prática? Hã? Então, meus irmãos, um passo antes de colocar em prática vem a compreensão, ou melhor, depois da compreensão, tem um passo antes de se colocar em prática, que é a aceitação. Li, entendi, entendi. Agora eu quero isso para mim. Eu quero promover mudanças e transformações de hábitos infelizes, mas que eu gosto. Então não é tão simples assim. Então muitas pessoas, já contei aqui em outros estudos de pessoas, lá no atendimento fraterno, de dizer, ah, não, mas isso pode deixar para outra vida? Eu digo, pode. Já contamos, já estudamos isso. Mas hoje volta de novo, Kardec nos trazendo aqui, para colocar na mesa de novo o seguinte, olha, poucos leem, dos que leem, nem todos compreendem, dos que compreendem, não vão colocar em prática, porque antes eles vão precisar aceitar. Puxa, esse negócio é bacana, eu quero isso para mim. Outros vão dizer, esse negócio é bacana, mas eu não quero isso para mim. Então é por isso que as palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria das pessoas, porque requerem transformação. Lembra? Nós estudamos aqui outro dia. Elas dependem de duas coisas. Primeiro, um ato de vontade. Eu quero isso para mim. Oba, eu quero. E, segundo, entrar em ação. Começar as transformações. Mudar hábitos. Construir novos hábitos. Isso não é tão simples assim. A doutrina espírita simplifica esse entendimento do Evangelho de Jesus. E Kardec diz assim: os ensinos e esclarecimentos dos espíritos estão ao alcance de todas as pessoas, letradas ou iletradas, estão ao alcance, se elas quiserem.
E todos aqueles que têm acesso a essas instruções, e aí eu acrescento o livro dos médios, o livro dos espíritos, o evangelho, o céu e o inferno, a Gênese, e obras complementares trazidas pelos benfeitores, como as obras de André Luiz, por exemplo, que eu recomendo, mas recomendo fortemente que leiamos essas obras, a começar pelo livro Nosso Lar, de preferência na sequência. Nosso Lar, os Mensageiros, Missionários da Luz no Mundo Maior, e são mais de 15 livros. Então, todos aqueles que têm acesso a essas instruções e não as aproveita para promover uma transformação do seu progresso, do seu adiantamento moral, serão culpáveis por não aproveitar, por desperdiçar voluntariamente a oportunidade de evoluir moralmente. Nós crescemos em intelecto. Quantas formações, graduações, pós-graduações, especializações. E o espírito vai ficando para trás. Não consegue alçar voo porque somente a asa da intelectualidade sobe e a outra vai ficando para trás, a da espiritualidade. E é preciso, para voar, que haja o equilíbrio. Então, por quê que as pessoas fazem isso? Elas exercem um direito, o seu livre-arbítrio. Ela pode fazer, ela tem liberdade de escolher, de não querer promover transformações. Ela tem esse direito. Mas elas escolheram, foi deliberadamente, de caso pensado. E nós devemos respeitar. Agora a conta vai chegar. Porque Jesus veio ao mundo, lembra-se? Para ajudar a enxergar este novo jeito de viver a vida. E é possível viver bem e ser feliz, sim, cuidando e alimentando o espírito. Acontece que a maioria das pessoas ainda prefere a porta larga. Lembra que nós estudamos outro dia? E dentro deste cenário estão os médiuns, que são aqueles que são os intérpretes dos espíritos. Quando os espíritos se aproximam, talvez já estudamos aqui, e o médium que tem aquela capacidade de perceber, interpretar, decodificar e traduzir para nós, outros que não os percebemos. Esses médios muitas vezes recebem comunicações belíssimas diretamente dos comunicadores do mundo espiritual. Aqueles médiums que obtêm boas comunicações serão ainda mais culpáveis, repreensíveis, responsabilizados se receberem essas belas instruções e ainda insistirem no caminho do mal. Diz Allan Kardec, se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é para eles que os espíritos trazem as mensagens. Eu me recordo, agora não me lembro se foi Chico ou Divaldo que contam que já haviam escrito centenas de mensagens ditadas pelos benfeitores. E um dia ele pede à orientadora, ao amigo espiritual, já escrevemos tantas mensagens, centenas, talvez milhares de mensagens para outras pessoas. Quando é que você vai escrever uma mensagenzinha para mim? Isso o médium pedindo. E o benfeitor disse, meu filho, todas as mensagens que trouxe eram para você. Você publicou para os outros, porque quis. E eu estava aqui estudando esse capítulo e me lembrei que li isso em uma das obras. Só não me recordo qual dos médiuns. E que para mim isso é muito significativo. Nós recebemos as instruções do alto para nós. E a gente quer aplicar no outro. Isso ainda é muito forte a gente. Então, muitos médios, em lugar de tomar para si as lições que escrevem, seu único pensamento é aplicar para o outro. Não por acaso Jesus disse: vedes um argueiro no olho do vizinho que está à distância e não consegue enxergar uma trave que está no vosso olho. Não por acaso Jesus disse isso, porque isso ainda vem esse ranço do passado, da dificuldade de olharmos para nós mesmos e de tomarmos coragem e promover as melhorias em nós. O Espírito Emmanuel diz o seguinte, que os maiores obstáculos a vencer estão dentro de nós mesmos. Então, a contribuição que Jesus traz para a humanidade é a seguinte: olha o que ele próprio diz. Eu vim
a fim de que aqueles que não veem vejam. E o fariseu, nós também somos cegos? E Jesus disse, se fosseis cegos, não teríeis pecado. O que especificamente Jesus quis dizer com essa expressão? Que a culpabilidade, ou por outra, a responsabilidade, ela é diretamente proporcional ao conhecimento que se tem. Então, nós, com o conhecimento da doutrina, nós somos convidados a promover essa melhoria em nós. O que acontece quando eu me torno uma pessoa melhor? Eu contribuo para que os arredores comecem a melhorar. A partir de nós mesmos. Os fariseus, naquela época, então Jesus tomava os fariseus e fica fácil a gente fazer comparações para a gente ver que ainda há muito do velho fariseu dentro da gente. Os fariseus tinham a pretensão de ser e de fato eram a parte mais esclarecida daquela sociedade. E aí Jesus ensina que por isso mesmo eles eram mais responsabilizados aos olhos de Deus do que o povo ignorante. E aquela lição daquela época, ela continua valendo até agora. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas será pedido mais. Por quê? Porque nós já recebemos mais. Esses desdobramentos do vida além da vida, os depoimentos dos espíritos, dos nossos testemunhos. Então, aqueles que, estudando isso, tiverem aproveitado bem, a esses lhes será dado mais. Ou seja, a quem mais foi dado, mais é esperado que ele retribua, que ele contribua, que ele produza mais. E aqui, de novo, a lei, não é? Lei de causa e efeito. Quem pode mais, faça mais, produza mais. E aí, um apelo, ou um alerta, perdão, aos médiuns. Médiuns. Deve ser o primeiro pensamento de todo espírita sincero. E eu acrescento, é essencial, primeiramente, observar nos conselhos dos espíritos benfeitores se não há alguma coisa aplicável a mim ou aos outros que tiverem conhecimento a quem aquela mensagem alcançar, ao invés de nós pensarmos em aplicar primeiramente ao outro. Então Jesus diz o seguinte, olha, assim dar-se-á aquele que tem. E os discípulos perguntaram a ele, a Jesus assim, mestre, por que vos falais? Por que falais por parábolas? Jesus respondeu, é porque para vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas para eles, não, então eu preciso falar por parábola. Jesus está dizendo o seguinte, vocês estão aqui comigo, vocês já estão conseguindo compreender um pouco melhor. Mas eles, eu preciso falar por parábolas. Porque a todo aquele que já tem, se lhe dará ainda mais. E ele estará em abundância. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso eu lhes digo, eu lhes falo em parábolas. Porque vendo eles não veem, escutando não ouvem, nem compreendem. E assim, aquela profecia de Isaías, que o profeta Isaías fizera 7 séculos antes de Jesus, disse Jesus, assim a profecia de Isaías se cumpre neles. Quando Isaías disse, escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com vossos olhos e não vereis. Jesus está dizendo o seguinte, os séculos passaram e nada mudou. E infelizmente, irmãos e irmãs, ainda há muito desse comportamento nos tempos atuais. Às vezes, até da escolha, da opção de não querer ver. Então, o Evangelho de Marcos tem lá uma anotação no capítulo 4, versículo 24 e 25, diz assim: prestai bem atenção naquilo que ouvis. Por quê? Se servirá para convosco da mesma medida da qual servirdes para com os outros. E vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Caramba, mas que dureza nesse verbo, que dureza nessa lei. Vamos entendê-la melhor? Vamos? Não tem nada de tão extraordinário. Vejamos. Parece estranho, eu sei.
Mas olha só que interessante. Aquele que recebeu é aquela pessoa que possui o entendimento, a compreensão, que entendeu o sentido da palavra de Deus e recebeu a palavra, porque aceitou. Ao aceitar, tornou-se digno dela. Significa o quê? Que ao aceitar promover correções e melhorias em si, adquire créditos. Isto é a quê? A lei de causa e efeito, de ação e reação. A palavra de Jesus foi pregada para todos os povos, mas nem todos quiseram cultivá-la. Lembra quando Jesus ensinou, falou sobre isso? Lá na parábola do festim de bodas? Convidou a todos, mas muitos recusaram. Aquilo é simbólico, porém explicativo, para nós entendermos que para algumas pessoas não querem nem saber. Acha que isso é bobagem. Então a palavra de Deus, pelos seus esclarecimentos, ela encoraja a gente para fazer o bem. Por quê? Porque tudo tem consequência. Se eu faço o bem, eu gero o bem. Os esforços que faz para permanecer realizando o bem atraem as bênçãos de Deus. Então, olha só que bacana. Então, a quem mais foi dado, né? Quanto mais eu fizer, mais eu vou receber. Dar-se-á aquele que já tem. Estando em sintonia, essa sintonia com o trabalho na obra do bem, alimenta a nossa alma e nos faz mais fortes para prosseguir a marcha. E é da lei que quanto maior a dedicação, maior e melhor será a colheita. Ora, se me dedico ao bem, qual será o resultado? O bem. Eu sei que muitas vezes já ouvi em algumas ocasiões as pessoas dizerem, mas eu faço, eu venho ao centro e as coisas não melhoram. E eu sempre digo, se você não tivesse vindo, não é? Então às vezes pode acontecer, insisto, em dúvida, na dúvida, continue fazendo o bem. Mas o contrário também é verdadeiro, disse Jesus, atira-se daquele que nada tem ou que tem pouco. A lógica é a mesma. É a mesma. É a lei universal. Como assim? Vamos lá. Não é Deus que retira daquele que havia recebido pouco. Sabe quem é que tira dele? Hã? Ele mesmo. A própria criatura. Era disso que Jesus estava falando. O sujeito já não tem muito e é pródigo. Gasta mais do que tem. Esbanjador, perdulário, negligencia o mais belo presente que o Criador nos deu, a vida. Com esse comportamento, ele não sabe conservar o que Deus lhe concedeu na existência, ou seja, conservar o que tem. E pior, não trabalha para aumentar o pouco que tem. Não trabalhando para aumentar o que tem, não trabalhando para preservar, o que vai acontecer? Perde. É da lei, causa e efeito. É aquele comportamento negligente. Era disso que Jesus estava falando. Fala, olha, se você não tomar cuidado, você perde até o que você tem. E a pessoa fala, não, mas eu não vou abrir mão disso, não vou abrir mão daquilo. Cuidado, porque nós podemos estar agravando uma situação quando a gente pode trabalhar para melhorá-la e muito. Porque quanto mais eu zelar, mais eu vou ter. É da lei. Era disso que Jesus estava falando. Vou dar um exemplo. Imagine uma criatura. Aquela criatura herdou do seu pai um campo para cultivar e produzir. Com essa finalidade. Não cultiva. O mato cresce. Perguntou: de quem é a responsabilidade por deixar a terra improdutiva, a terra no mato? Do seu pai que doou para fins produtivos ou daquele que a recebeu e estava nem aí, não cuidou? Fácil, né?
daquele que a recebeu, pois a recebeu com a incumbência de torná-la produtiva. Era disso que Jesus estava falando. Então, Deus nos deu o de que necessitamos para progredir e ser feliz. Então, a culpa não é de Deus? Claro que não. A tarefa é nossa. E um detalhe, que muita gente não gosta, mas é da lei. A lei divina não vai mudar só porque eu não concordo com ela. A tarefa é nossa e intransferível. É preciso arar o solo árido do coração e alimentá-lo com a esperança, com a confiança, com a fé em Deus. Lançar a semente do amor e da caridade. E Deus proverá a proteção, o amparo, o estímulo, o apoio espiritual que se fizer necessário. E para isso eu preciso ter momentos como esse que nós estamos tendo aqui, de ter um momento para alimentar o espírito. Deus tem todo o tempo para nós. E nós não temos, nós que estamos aqui temos esse tempo, mas a maioria das pessoas vive dando desculpas dizendo que não tem tempo. Esta é a mentira mais deslavada que eu escuto. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Mentira. O tempo está aí. Cabe-nos a nós destinar. Qual parcela do tempo eu vou destinar para alimentar o espírito, ouvir uma página do Evangelho, fazer uma reflexão? Essa tarefa é nossa. Então, assim fazendo, isto é, assumindo a responsabilidade e fazendo bem a parte que nos cabe, nós veremos os esforços sendo recompensados com o progresso, o sucesso acontecendo em nossas vidas. É da lei. Agora, ninguém é obrigado, as pessoas não. Se eu não quiser, tem importância. Se não acordarmos nesta existência, haveremos de acordar em uma outra existência. Então, coragem, irmãos, lavradores dos campos da vida. Lavrai os vossos corações, arrancai dele o joio, ou seja, a erva daninha. De que erva daninha estamos falando? Orgulho e egoísmo. Semeai neste campo a boa semente que o Senhor vos confiou, e o orvalho do amor fará produzir os frutos da caridade. Porque reconhece-se o cristão pelas suas obras. Note que a coerência da mensagem do Mestre continua a mesma, desde as outras lições que já estudamos em outros capítulos. Porque, mais uma vez, está presente aqui a necessidade de construir crédito. Reconhece-se. A nossa identidade será reconhecida quando nós chegarmos no portal do outro lado da vida pelas obras realizadas, pelo trabalho realizado na obra do bem. Então basta dizer, eu sou cristão para seguir o Cristo? Não. Definitivamente não. Procurai os verdadeiros cristãos e vós os reconhecereis pelas suas obras, dizem os benfeitores espirituais. Nós já estudamos isso aqui. Enquanto estamos aqui, gostamos das facilidades da porta larga. Mas quando nós atravessamos para o outro lado da vida, o portal é estreito e só vão passar aqueles que tiverem a identidade reconhecida. E ela será reconhecida pelas obras realizadas. É assim. Recordando outra lição trazida pelo mestre, uma árvore boa não pode produzir maus frutos e nem uma árvore má produzir bons frutos. E aí ele coloca mais. Nós vamos trazer aqui para esse estudo de hoje. Toda árvore que não produzir fruto será cortada e lançada ao fogo. Conclusão? O que é que Jesus está dizendo aqui? Que nós estamos nesse mundo para trabalhar e servir na obra do bem. Fazer alguma coisa, porque toda árvore que não produzir será cortada, ou seja, não será reconhecida no portal que dá acesso àquele lugar de alegrias e de felicidade que é o reino dos céus. E que André Luiz nos traz, por isso que eu pedi para ler a coleção André Luiz, quando ele fala das colônias, como é que é vida intensa do outro lado da vida. Aquelas pessoas, olha, lamento desapontar aquelas pessoas que acham que morreu, descansa em paz. Não é verdade, nós vamos acordar. Nós vamos acordar para que a gente possa trabalhar o nosso crescimento espiritual, o nosso progresso, nos prepararmos para outros trabalhos, para outras vivências
nas reencarnações neste planeta ou noutros planetas. É assim. Reconhece-se o cristão pela sua obra. Sobre a obra que estamos realizando, então, eu pergunto aqui, ó, reflexão agora, para levar para o travesseiro, vamos comigo. Comigo, primeira pessoa do singular. Não é apontando para ninguém, é eu comigo mesmo. Eu quero que você conjugue na primeira pessoa do singular agora aqui comigo. Primeiro vou só recordar a lição. Reconhece-se o cristão pela sua obra, ok? Isso aí nós já estamos doutores, nota 10. Então a pergunta é: sobre a obra que nós estamos realizando, que vimos realizando até aqui, até o presente momento desta existência. Primeira pessoa do singular. Repita comigo, de si para consigo: qual é a minha obra até aqui, até hoje? Qual é a minha obra até aqui, até hoje? Não precisa postar no chat, não precisa nada disso. É você com você. Eu comigo mesmo, você com você. Estou satisfeito? Posso fazer mais? Já estou fazendo alguma coisa? Eu não fiz até ontem, depois dessa palestra aqui, dessa aula aqui, eu vou começar. Ótimo, não importa. Jesus foi categórico. Tudo que foi até ontem foi. Naquela passagem da mulher, acusada por uma comunidade inteira, disse-lhe Jesus àquela mulher: daqui para frente, vai, não peques mais. Quer dizer, o que foi, foi. É disso que nós estamos falando. Sempre é tempo para aquele que quer efetivamente se melhorar. Quais são os frutos da árvore da vida? A esperança e a fé. A fé me dá força, porque eu sei que eu tenho um amparo superior. Deus, que eu não vejo, mas eu sei que ele existe pela sua obra que vejo. Esperança me faz caminhar, ver que tem amanhã. Eu sei que Deus está no comando e que amanhã será melhor. Jesus pregou essas virtudes divinas para que elas espalhem seus frutos, meus irmãos e irmãs. Ou seja, para que nós nos mantenhamos perseverantes e trabalhando na obra do bem. Porém, poucos colhem esses frutos. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus, preguiçosos muitas vezes, vivem dando desculpas. E gostam, tá? E a desculpa só serve para atrasar a marcha. Então não dê desculpa, faça. Que tal cultivarmos a semente do amor? Lembra? Amor, aquele sentimento que predispõe alguém a desejar o bem. Então, é o desejo do bem. Mas Jesus pediu mais para cada um de nós. Amar, pegar esse sentimento e exercitar em favor do outro. Importar-se com o outro, lembra? E então, está satisfeito com o cultivo da semente do amor até este momento presente da existência? Dá para fazer mais? Avalia, leva para o travesseiro. A árvore que produz bons frutos deve distribuí-los a todos os necessitados. Prezados irmãos e irmãs, não se colhem uvas dos espinheiros. Aproximai-vos daqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Em outras palavras, mantenham-se em pleno exercício da obra da caridade, companheiros e companheiras de jornada terrena. Vamos aprender a conjugar os verbos daqui para frente na primeira pessoa do singular? Vamos? Eu vou explicar isso. É que nós somos muito bons em fazer coisas e conjugar o verbo sempre na primeira pessoa do singular. Eu, meu, para mim, meus, para os meus. E Jesus pede para que a gente faça mais. Que a gente se importe efetivamente com o outro. E isso independe do tamanho da obra. É onde a gente estiver, na rua, em casa, primeiramente, na rua, no trabalho, no trânsito, na escola, como é o nosso comportamento em relação ao outro. Então, quando a gente fala de nos tornarmos uma pessoa melhor, que Jesus propõe, é nesse sentido, para que a gente ajude a melhorar os nossos arredores. Para finalizar, eu quero deixar aqui mais uma mensagem para levar para o travesseiro. Diz o seguinte: é sobre uma conversa que eu tive com um amigo de jornada terrena, pessoa muito querido, muito querida, uma amizade estreita e de longa data, onde trabalhamos juntos por muitos anos, um irmão muito querido, uma bela alma, acreditava em Deus, mas nessa coisa de espírito, comunicabilidade dos espíritos, mundo espiritual, reencarnação, nada disso, olha, nada disso. Ainda muito jovem,
fora acometido por uma doença e que lhe ceifara a vida há pouco menos de 1 ano após a descoberta da doença. E quando ele ficou internado já em estado bastante grave, fui visitá-lo por diversas vezes e em algumas, talvez durante 3 vezes, ofereci a ele oração e paz. E na primeira vez ele me disse: fique tranquilo, se quiser orar, pode orar. Eu não sei fazer isso, mas você pode fazer, não tem problema nenhum. E assim nós ofertamos a ele a cada visita que íamos lá fazer oração e paz. E por 3 ocasiões tivemos a oportunidade de, no momento da oração, a página do Evangelho, falar de Deus e do desdobramento da vida além da vida, de que Deus está no comando, que tem amparo espiritual. Ele ouvia respeitosamente, mas dizia: olha, não entendo nada disso. O fato é que ele desencarnou. Alguns anos se passaram e eu tive a alegria, com outros companheiros aqui na casa, de um belo dia recebê-lo em um trabalho, em uma comunicação mediúnica, muito emocionado, dificuldade de falar, mas o suficiente para me dar talvez um dos grandes presentes para as nossas reuniões de estudo, e é por isso que eu estou compartilhando com vocês. Ele acorda do outro lado da vida em uma colônia espiritual. Depois dos primeiros cuidados e da tomada de consciência, aprendeu rapidamente, as primeiras lições. Tem a ver com o que nós estudamos aqui hoje, por isso eu trouxe para nós. Disse o seguinte: eu o identifiquei por algumas palavras e frases que ele utilizou, e num dado momento ele me disse assim: sabe aquelas conversas que nós tivemos naquele quarto de hospital? Foram de grande valia para mim quando eu acordei, quando eu despertei do outro lado da vida. E aí ele me conta que a grande lição, e uma das primeiras lições que ele aprendeu, foi descobrir, ele disse-me assim, palavras textuais: aqui, onde me encontro atualmente, aprendi que aqui nada é meu. Até a roupa que vou vestir. Preciso antes perguntar se não tem alguém precisando mais do que eu. Aqui aprendi a pensar no nós. E eu trouxe para nós, aqui hoje, para o nosso estudo, para fazer uma outra reflexão. Será que nós vamos precisar esperar passar uma existência, desencarnar, acordar do outro lado para aprender que a grande sacada da vida é nós pensarmos no outro, pensar mais em nós, ao invés de pensar mais em mim, eu, meu, para mim, para. Enfim, que tal exercitarmos o que Jesus ensinou? Semearmos e cultivarmos em nossos corações a semente do amor, para que nós possamos nos transformar em instrumentos úteis a serviço da caridade em favor daqueles que sofrem mais do que nós. Era isso que nós tínhamos para hoje, e agora nós vamos para. Nós temos 13 minutos ainda. Nós vimos até aqui: muito se pedirá àquele que muito recebeu, lei que rege o princípio de justiça. Quem pode mais, contribui mais. Dar-se-á àquele que já tem. Aquele que tem mais, pode fazer mais, portanto receberá mais. Reconhece o cristão pelas suas obras. Nossa identidade será a nossa folha de serviços prestados na obra do bem. Dito isso, perguntas. Se houver, se não houver, nós vamos juntos fazer aquele trabalho de oração, de energização dos nossos ambientes, das nossas almas, onde nós estivermos. Adrício, Sim? muitas vezes no centro espírita, alguns companheiros, já frequentadores, se dizem incapacitados de fazer alguma coisa, de trabalhar, de servir. Gostaria que você comentasse a respeito dessas possibilidades que todo mundo tem para o trabalho. Allan Kardec teve a ocasião de perguntar, em uma das questões do Livro dos Espíritos, se existe alguém que está impossibilitado de fazer o bem. E os benfeitores disseram prontamente: não, não há ninguém que esteja impossibilitado de fazer o bem. Não há. Agora,
Cabe uma ressalva aqui, procurando entender respeitosamente essas posições de alguns irmãos, é que muitas vezes a pessoa pode vir a pensar que para servir, para contribuir, tem que fazer grandes obras. Não, não. É a partir das pequeninas boas obras. Quem já assistiu o filme Nosso Lar? Quem não assistiu, assista, porque vale a pena. Eu vou contar aqui um pequeno detalhe. O André Luiz foi médico na face da Terra. E quando ele chega do outro lado da espiritualidade, demorou a entender que precisava trabalhar. Quando ele viu que não tinha jeito, que tinha que trabalhar, ele falou: bom, fui médico lá na Terra, então eu quero continuar fazendo o que eu fazia. Mas o que ele não sabia é que aquilo que ele aprendeu aqui não servia lá. Ele teria que aprender. Foi se meter a fazer, deu errado. E aí ele descobriu que ele poderia servir e contribuir a partir de tarefas muito simples. Então, irmãos, existem tarefas muito simples. Resta-nos a nós avaliar se estamos dispostos a nos matricularmos nas tarefas, por mais simples que possam parecer, são aquelas que vão produzir os melhores tijolinhos para a nossa construção do outro lado da vida.